Raimundo Fabiano, hoje ele vai ser o pregador da noite. Eu convidei mais um Raimundo para estar aqui nesse púlpito. E aí hoje é o nosso querido irmão, ele veio bonitão assim. Falei, opa, até parece que você vai pregar. Né? Glória a Deus. Vamos orar pelo nosso irmão? Estenda suas mãos. Querido Deus, eu quero te agradecer pela vida do teu servo Raimundo Fabiano, e como Calvino dizia e orava, assim oramos e intercedemos. Vem, Espírito Santo de Deus, usa o teu servo e fala à tua igreja. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o teu filho e ilumina-o para que ele possa ser um vaso de honra nas tuas mãos. Assim também venha, Espírito Santo de Deus, sobre toda a tua igreja. Glorifica o teu nome, engrandeça o teu nome e abençoa, Pai, o teu povo, abençoa, Pai, o teu servo e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Graça e paz, amém? Eu tive o privilégio de estar pregando essa mensagem na primeira semana deste mês, né? Isso, acho que foi isso mesmo, na primeira semana deste mês, e o pastor pediu para mim pregar novamente, e quem não ouviu a mensagem vai se enriquecer hoje, eu tenho certeza disso, porque eu gastei tempo e eu sei que foi coisa de Deus, né? É um aprendizado que é para nos amadurecer, para nos trazer caráter de acordo com a vontade de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. O tema na minha Bíblia está: a fome castiga Israel. Muito obrigado, meu amado. Muito obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso. Momento, Senhor, de estar aprendendo mais de Ti, de estar sendo usado por Ti, Senhor, para abençoar vidas, Pai. Continua nos abençoando, Pai. Vamos à palavra? Amém? Nos dias de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel tinham feito pacto com eles, porém Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. E perguntou, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E como hei de fazer expiação para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco cabe a nós matar pessoa alguma em Israel. Disse-lhe Davi: que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos consumia e procurava destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum em Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. O rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa dos juramentos do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa,
filha de Aías, que ela tivera de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Berzilai, o Meolalita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e os 7 caíram todos juntos. Foi nos primeiros dias da colheita que foram mortos, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aías, tomando um pano de cilício, estendeu-o para si sobre uma pedra, e desde o princípio da colheita até que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixaram que se aproximassem deles as aves dos céus de dia, nem os animais do campo de noite. Quando foi anunciado a Davi que fizera Rispa, filha de Aías, concubina de Saul, ele foi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e aos homens de Jabes de Gileade que os haviam furtado da praça de Bet-San, onde os filisteus tinham pendurado quando mataram a Saul em Gilboa. E trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, e ajuntaram a eles também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Amém? Foi um pouquinho extensa a leitura, mas de muita relevância. O tema da mensagem de hoje, amados, é renovando os pactos. Quantos pactos nós não temos feito diante de Deus, né? Principalmente na entrada de ano, né? Senhor, eu prometo ser um pai melhor, eu prometo ser um cristão melhor, eu prometo ser uma esposa melhor, para as mulheres, lógico, eu prometo ser melhor, Senhor. E a gente faz promessas para Deus, né? E muitas pessoas ficam no meio do caminho e não termina esses pactos que fazem com Deus. E a mensagem, ela é exatamente renovando os pactos. Israel sofreu uma grande sequidão. Foram 3 anos consecutivos sem chover. Foi onde o rei Davi, ele falou, olha, está errado. E ele entrou na presença de Deus, e Deus disse, foi por causa de Saul e da sua casa sanguinária, que mataram os gibeonitas. Mas quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas, eles eram descendentes dos amorreus, como nós lemos no texto. Os gibeonitas, eles conheciam a grandeza, a glória do Deus de Israel. Eles sabiam tudo o que Deus fez lá no Egito. Eles conheciam as façanhas de Deus através do seu povo, que conquistaram a cidade de Jericó, a cidade de Ai. E também ele conhecia tudo o que Deus fez aos 2 reis dos amorreus, ao saber, ou seja, os reis que estavam além do Jordão, ao saber, Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Esses foram os motivos pelos quais os gibeonitas procuraram ter paz com Israel. Então, eles formaram um teatro. Eles agiram de astúcia para com os israelitas. Eles fingiram ser embaixadores do seu povo. Fingiram vir de uma terra longínqua, sendo que eles eram vizinhos dos israelitas. E eles tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e recozidos. Eles traziam nos seus pés sapatos velhos, remendados, e eles trajavam também roupas velhas e remendadas. E o pão que eles traziam consigo no caminho era seco e bolorento. Tudo isso para formar um teatro, fazer um teatro para que os israelitas caíssem na sua façanha, né? E então eles chegaram a Josué no arraial em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: somos vindos de uma terra longínqua,
Fazei, pois, pacto conosco. E então Israel, sem pedir conselho ao Senhor, faz pacto com os gibeonitas, e eles juram em nome do Senhor, que não irão matar ninguém dos gibeonitas. E então, eis aí a introdução, por que Deus parou de cessar a chuva sobre a terra e que a terra produzisse o alimento. Eis o motivo por que passou 3 anos consecutivos sem chover. E na visão geral, amados, o que levou Deus a permitir que a terra fosse abençoada, não fosse abençoada com a chuva e que produzisse os mantimentos para o povo, foi a quebra de pacto, o senso tolo do rei Saul, o qual fazia o que bem entendia, e sem consultar se tal ação era de fato aprovada por Deus. Foi esse o problema que resultou o impedimento das bênçãos do Senhor. Então, decisões erradas, elas geram as consequências quase que irreparáveis. Por que eu coloquei quase, entre aspas? Porque errar, todo mundo erra. Mas quando você recorre ao Todo-Poderoso, ao Deus que tudo pode, esse quase passa a ser solucionável. E não é mais quase que deu errado, mas é uma solução. E isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente com Davi, que é um homem que teve propósito, um homem que teve retidão, que teve caráter de cristão verdadeiro. No meu primeiro ponto, amados, eu quero tratar da quebra de pacto por meio de um zelo com motivações erradas. Tem muita gente que é zeloso, mas que tem um zelo com motivações erradas, que não tem nada a ver com Deus, e isso está errado, como foi no caso de Saul. O zelo de Saul, ele tinha pretensões egoístas, singulares e exclusivistas. Saul, ele tomou decisões próprias, talvez para ganhar nome, fama ou poder, e tudo sem consultar a Deus. E infelizmente, amado, tem líderes que carregam a bagagem de Saul, e esses líderes tendem a ser ruína para os seus respectivos ministérios. Quantos cristãos têm impedido o crescimento coletivo da igreja, trazendo cargas para a igreja, fardos que são difíceis de carregar, onde o ventre dessas pessoas, elas são o seu Deus, elas só olham para o seu ego, que no grego é o eu, só olham para o seu eu, não olham para a vontade de Deus, elas só olham para a sua vontade, e essas pessoas são exemplo de Saul, estão seguindo o caminho de Saul. Mas eu vou trazer um exemplo maravilhoso de um rei que ele foi um homem segundo o coração de Deus, um rei que fez a diferença. Então, amados, notem o seguinte: o zelo, quando ele é numa visão singular e exclusivista, como no caso de Saul, ele traz consequências para a morte e não para a vida. O verdadeiro líder, ele não é aquele que atrai as pessoas para si. O verdadeiro líder é aquele que aponta, olha, Jesus, olha para Jesus. É aquele que traz as pessoas e fala, seguem a Jesus. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu sou apenas um porta-voz do Senhor. Eu sou apenas alguém que foi incumbido para abençoar vocês através de um bom testemunho, etc. e tal. E não tomar a glória que tem que ser dada ao nosso Deus. Amém? No segundo ponto, amados, eu quero tratar sobre renovando os pactos, porém com zelo, com motivações corretas. Davi, ele recorreu à fonte de todo
conhecimento. Amados, notem bem, diante de qualquer erro ou situações, primeiro nós temos que identificá-lo. Poxa, por que que isso aconteceu? Por que que esse problema está do jeito que está? Por que isso chegou a esse, por que que esse problema chegou a esse estado? E foi exatamente isso que Davi fez. Ele falou: 3 anos consecutivos sem chover, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Vamos chegar na presença de Deus. Vamos nos humilhar diante de Deus para ver o que está acontecendo. E então, amados, Davi, ele buscou o conhecimento, Deus do conhecimento, a fonte de todo o conhecimento. E Deus falou: foi por causa de Saul e da sua casa sanguinária que mataram os gibeonitas. E notem o seguinte, amados, eu quero reler com vocês o verso de número 1. Vamos lá, 2 Samuel, versículo de número 1. Diz assim, ó: nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: foi por causa de Saul e da sua casa sanguinária que mataram os gibeonitas. Agora vejam só, amados, Deus, ele não fala para Davi o que tem que ser feito. Ele fala: olha, eu vou te dar uma lista, meu servo, do que você precisa fazer para resolver esse problema. Deus não fala nada disso. Deus não fala: ó, você tem que fazer uma campanha de 12 dias de jejum para 12 meses de bênção. Deus não fala isso. Deus só mostra o problema para Davi. Mas por que, amados? Por que que Deus não mostra para Davi, Deus não fala para Davi o que tem que ser feito? E eu cheguei à seguinte conclusão: que Deus, ele não fala para Davi o que tem que ser feito. Por quê? Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Será que tem pessoas segundo o coração de Deus neste lugar? Pessoas que Deus não precisa nem falar, mas ela já sabe o que precisa ser feito. Por quê? Porque nós temos a Bíblia Sagrada como nosso manual de prática, o nosso manual de regras. Nós temos a Bíblia Sagrada, irmãos. Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos tudo em nossas mãos. E como o pastor citou aqui antes, nos falta essa meditação de irmos de encontro à Bíblia, de nos exercitarmos diante dela, de buscarmos a instrução divina. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E para ilustrar sobre esse homem segundo o coração de Deus, eu quero ler para vocês um versículo que está lá em Lucas, não precisa ler não, eu leio Lucas 17:10, diz assim, ó: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Agora, amados, vejam só, eu quero citar uma história fictícia que eu criei. Agora imaginem uma mãe viúva, que tem muitos trabalhos a fazer, vários turnos a cumprir, né? E também tem suas responsabilidades dentro do seu lar. Aí ela fala para o seu filho: filho, tem a louça para lavar, com aquele olhar cansado. Imagina uma mãe: filho, tem a louça para lavar, tem o chão para varrer, o fogão está sujo, tem o banheiro para lavar, tem a casa para varrer, tem muita coisa para fazer, mas se você puder me ajudar com uma simples tarefa, meu filho, que é lavar a louça, você vai me deixar muito feliz.
lava a louça para mim, meu filho, por favor, que a sua mãe vai trabalhar. Aí o filho, caramba, estava jogando, estava na melhor fase lá, caramba, eu tenho que sair daqui. Poxa, estava assistindo aqui e tal, a minha série favorita, já estava no capítulo lá, onde tal, tenho que sair e tal, e vai resmungando. Aí vai lá e lava a louça de qualquer jeito. Esse filho nós podemos taxar ele de servo inútil, aquele que fez apenas o que a mãe pediu para fazer e fez de qualquer jeito. Agora, digamos que esse filho fosse Davi, a mãe não precisava nem falar, olha filho, tem isso, isso. Davi, amados, ele já lavaria toda a louça, secaria a louça, colocava cada coisa no seu respectivo lugar, ele limparia o chão, varreria a casa, ele lavaria o banheiro, deixava num brinco, deixava tudo no esquema, tudo bonitinho, tudo perfeito. E a mãe, quando chegasse em casa, abrisse a porta, ia ver a casa um brinco, brilhando, comidinha feita. Ela, graças a Deus, eu tenho alguém que me compreende, tem alguém que pensa como eu penso. Agora eu posso descansar, colocar minhas pernas para cima, porque essas varizes estão me matando. Será que tem filhos como esse? E assim nós podemos trazer também para dentro da casa do Senhor, sabia? Tem muitos obreiros que o pastor pede, filho, faz isso para mim, e o obreiro faz de qualquer forma, desleixadamente. Será que tem obreiros aqui como Davi, ou servos inúteis? Me perdoa, não é indireta para ninguém, mas que nós venhamos rever os nossos conceitos. Será que temos sido servos inúteis, ou temos sido semelhantes a Davi? Alguém que quer dar o melhor, não olhando para o que o pastor vai ver, mas olhando para o nosso líder supremo, Jesus Cristo. Eu estou fazendo pelo meu Deus, porque esta obra é do nosso Deus. Nós estamos aqui de passagem. É assim, é obreiros dessa forma que Deus, Ele procura. Davi, ele foi além, amados. Não é à toa que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Suas motivações eram boas por expressar retidão, justiça e zelo pela palavra de Deus. Davi, ele conhecia os resultados de estar na presença de Deus. Da mesma forma, quando estamos na presença de Deus, em comunhão com a sua palavra, a paz, a prosperidade, ela nos cerca de uma forma surpreendente. Se Davi não tivesse recorrido ao Senhor, certamente o problema estaria continuando na vida deste povo. A fome estaria no meio deste povo. Mas ele foi e resolveu o problema. Detalhe, amados, não devemos buscar a presença de Deus somente quando nos deparamos em situações embaraçosas. Antes, busquemos sua presença em todo instante. Em todo instante. Ao contrário do rei Saul, que quebra uma aliança feita entre Deus, Davi, ele vai lá e ele restaura a aliança que foi quebrada. Davi foi diferente, amados. No terceiro ponto eu quero tratar de passos de obediência. Davi, ele deu passos de obediência. A graça, ela sobrepujou a lei. Mesmo com a sentença da lei que operava a morte, nesse caso para a família de Saul, Davi deu exemplo de justiça aos gibeonitas e para Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, livrando da morte por causa do pacto que foi feito entre ele e Jonatas. A sabedoria de Davi aplacou a ira de Deus sobre a terra. Quem foi o vilão que causou a quebra de pacto entre Deus
e a terra, de produzir o mantimento da chuva cair sobre a terra. Quem foi o grande vilão? Eu tenho para mim que foi o pecado. Mas o pecado, amados, o pecado ele não tem forma sozinho. Ele precisa de alguém para ir lá e fazer o ato. Então a questão, amados, a questão não está, na verdade, no pecado em si ou no que ele gerou. A questão está em como nós fazemos para lidar com esse problema que ocorreu. Tem muita gente que comete o pecado e coloca debaixo do tapete. Depois eu resolvo isso. Depois eu resolvo isso. Agora não, agora eu tenho mais coisas para fazer. Brigou com um colega, com um irmão. Deixa que o tempo sara. Amados, a palavra de Deus, ela nos exorta. Se você cometeu alguma injustiça com teu irmão, você vai lá ofertar, e você lembra que você cometeu, volta lá, se reconcilia com teu irmão, e apresenta a tua oferta diante do Senhor. Renovação de pactos. Renovação de pactos. Nosso Deus nos convida a refazer os nossos pactos, as nossas alianças. Davi deu passos de sabedoria, extirpando o erro do meio do seu povo. O pecado deve ser removido das nossas vidas o mais rápido possível, pois ele impede que recebamos de Deus as bênçãos que ele tem para nós. Davi procurou os gibeonitas para restaurar a paz entre o povo e entre Deus e a terra. Mesmo com a situação embaraçosa, Davi não quebra o pacto feito com Jonatas e Saul. Davi honrou a família de Saul, trazendo os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, também os ossos dos enforcados, e os enterrou na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, pai de Saul. Foi necessária uma medida extrema e ao mesmo tempo sábia, justa, para que Deus ouvisse a oração do povo, para que a terra produzisse o mantimento, para que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Tomem nota disso, amados. Quando nos deparamos com problemas que aos nossos olhos parecem impossível, devemos buscar sempre ajuda e a sabedoria divina para solucioná-la. Tem problema que ele é muito visível. Falou, aqui tem problema, aqui tem um dedo do diabo nisso aqui. E a gente vê e consegue identificar claramente. Mas tem coisas que você precisa de um microscópio espiritual. Tem coisas que você precisa, tem erros, tem pecados que você precisa de uma luneta espiritual, porque ele parece longe. E você tem que identificar antes desse problema vir sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Peça ajuda divina para solucionar os seus problemas. Recorra ao Deus que tudo pode. No quarto e último ponto, eu quero tratar do caráter de Deus. A ação de Deus em reter os frutos da terra, em resposta às ações impensáveis de Saul, foi para expressar 3 atributos de Deus, ao saber, a retidão, a justiça e o zelo pela sua palavra. A retidão, amados, ela significa que acima de tudo, a lei de Deus, a retidão significa acima de tudo que a lei de Deus, sendo expressa, fiel, de sua natureza, é tão perfeita quanto ele. Ou seja, a retidão significa que seus atos estão de acordo com a lei que ele mesmo estabeleceu. Deus, ele estava honrando a sua palavra. Deus estava fazendo justiça à sua palavra.
Justiça. Deus age segundo o que é justo, e que Ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo. Em outras palavras, Deus é como um juiz que segue pessoalmente a lei da sociedade, e em sua função oficial promove a mesma lei, aplicando-a aos outros. Deus estava fazendo justiça à sua palavra. E o zelo? O zelo está comprometido com alguém que está em busca da honra, ou do bem-estar de outrem, ou de si mesma. O zelo de Deus pode ser definido assim: dizer que Deus é zeloso é dizer que Deus busca continuamente proteger sua honra. Então, Deus não omite falhas, Deus não omite fatos, na verdade, Deus não omite fatos. Antes Ele faz justiça à sua palavra. Conclusão, amados. Conclusão. Deus estava cuidando para que a sua palavra ela fosse honrada. No Salmo 138, verso 2, o salmista diz: inclino-me para o teu santo templo, e louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade, pois engrandecestes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. E a palavra-chave, amados, que eu trouxe para essa mensagem foi pactos. Pactos. Quantos pactos nós temos quebrado diante de Deus? Quantos pactos nós temos quebrado diante de Deus? Nas aulas de seminário, que eu amo, eu ouvi um pastor chamado Wayne Cordeiro, que ele nos comparou com um avião, né? Ele fala que nós somos como um avião, que está lá, acima dos seus 3.000 pés de altura, está lá, ó, estabilidade total. Mas vai ter momento na nossa vida, que nós vamos começar a declinar, cair, e você começa a ver as árvores, e esse avião começa a passar a barriga na copa das árvores, e você começa a fazer pactos com Deus. Deus me ajuda, Deus, eu vou ser um marido melhor, Deus, eu vou ser uma pessoa melhor, Deus, se eu sair desse negócio, eu prometo ser uma pessoa melhor, eu prometo que eu vou evangelizar mais neste ano, eu prometo que eu vou ganhar mais vidas para Ti, Senhor, eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu prometo. E a gente faz pactos com Deus, e então, Deus fala, eu vou te tirar dessa situação. Deus fala no coração desse avião, né? E esse avião começa a alçar voo, e ele passa quase a ralar a barriga ali no chão, e ele começa a subir, e ufa, Deus é comigo, e ele começa a subir, subir, aí o pregador fala, ele fala assim, ó, quando você estiver subindo para o seu lugar de equilíbrio, de estabilidade, não esqueça dos pactos que você fez com Deus. Se lembra da sua conversão, meu irmão, minha irmã, quando você falou, eu aceito esse Jesus maravilhoso como o meu Senhor e Salvador da minha vida. Será que você tem negado Ele? Eu não estou aqui para te acusar, mas é hora de nós revermos os nossos pactos. Quantas coisas nós temos prometido diante de Deus e nós deixamos engavetados esses pactos. É hora da gente abrir essas gavetas e trazer para fora e dizer para Deus, Deus, eu quero fazer algo novo contigo, eu quero restaurar isso que foi quebrado na minha vida. Deus, meu ministério, eu fazia isso, era um obreiro dedicado, olha, eu evangelizava, olha, eu fazia tudo com qualidade, e agora eu estou desleixado. Deus, me ajuda, recorra à fonte, recorra a Deus, que Ele está pronto para te ajudar. Relembre dos pactos que você fizera com Deus, naqueles momentos de angústia. Quer ver isso?
quando nós estamos no leito, quando você vê um amigo, um parente, um irmão ou você mesmo com câncer, num leito de hospital, a gente faz pactos com Deus. Quantos pactos a gente fez que não foi quebrado? Que nós venhamos renovar esses pactos. Que nós venhamos olhar para Deus. Deus não permitiu que a quebra do pacto entre os príncipes de Israel e os gibeonitas ficasse impune. Antes ele fez justiça à sua palavra, dando testemunho ao povo de que ele é um Deus presente, que cobra do seu povo os mesmos atributos que ele expressou, que a gente falou, que foi retidão, justiça e zelo. Ele cobra as mesmas coisas do seu povo. Ele cobra de você justiça, ele cobra zelo, ele cobra retidão. Não faça as coisas desordenadas. Tenha zelo, seja justo, seja reto. Deus, ele cobra isso de você nesta noite. Talvez você não tenha percebido, mas ele cobra. Ele está batendo na porta do seu coração, cobrando isso para você. Se você não percebeu, então perceba hoje. Deus, ele é maravilhoso, Davi. Ou seja, amados, Davi, eu estava com a mente aqui em Davi. Davi, ele foi um exemplo de retidão, de justiça, pela palavra de Deus. Assim como ele, devemos também ter a mesma motivação, sendo exemplos diante de Deus, diante da sociedade que nos assiste. Quando fizermos votos com Deus em oração, que nós venhamos cumpri-lo, que nós venhamos ser zelosos, retos, com nossos pactos diante de Deus. E eu te pergunto, suas motivações, elas estão no centro da vontade de Deus? Estão no centro da vontade de Deus? Será que estamos pondo a palavra de Deus acima de tudo? Será que estamos sendo retos em relação ao cumprimento do querer de Deus em nossas vidas? Será que temos honrado a Deus com nossos pactos? Que exemplos deveremos seguir? O exemplo de um rei desobediente e contrário à vontade de Deus? Ou o exemplo de um rei que é testemunho do próprio Deus, que é ser um homem segundo o coração de Deus? Que exemplo? O exemplo de Saul? Ou o exemplo de Davi? Que nós venhamos buscar a comunhão com Deus e agir com passos de sabedoria diante das situações adversas, tendo o Senhor dos Exércitos como nosso exemplo a ser seguido. Essa palavra, ela é um incentivo, amados, a permanecermos na aliança que um dia fizemos com Deus, em meio a uma multidão de testemunhas. Lembre-se da última frase da carta que são endereçadas às 7 igrejas apocalípticas: ao que vencer, ao que vencer. Então, o pacto que você fez com Deus, ele não tem somente um começo, não é, olha, eu prometo tal e já era, engavetar. Esse pacto, ele é até o fim da sua vida, ou até o arrebatamento da igreja. Esse pacto é até o fim da tua vida. Seja fiel com Deus, não vacile com Deus, restaure os pactos com Deus. Amém? É esta palavra que Deus colocou no meu coração, e até aqui tem o Senhor nos ajudado. Amém? Graças a Deus. Pastor, por favor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém? Glória a Deus.